Glória a Deus. Amém, irmãos? Amém, irmãos? Glória a Deus. O pastor Rafael pediu para avisar que as inscrições do seminário estão sendo vendidas ali no hall de entrada. Amém? Glória a Deus. Bem, nosso querido pastor Naor hoje, ele não está conosco, ele teve que ir pregar em uma das nossas igrejas, que está debaixo da sua supervisão, por isso ele não vai estar ministrando hoje, amém? E ele concedeu a mim essa graça, e para mim é sempre um grande privilégio poder ministrar, poder pregar, e essa palavra que nós vamos ministrar hoje, eu acredito que talvez ela seja uma palavra, pelo menos para mim, foi, enquanto eu a ouvia, eu percebi que Deus ele foi tirando muita coisa, ou destravando muita coisa de dentro de mim. E eu não tenho dúvidas de que o mesmo acontecerá com você. Por isso eu queria que você abrisse seu coração. Amém, meu irmão? Sabe, porque eu tenho certeza que Deus quer falar ao seu coração nessa noite, e Ele quer transformar a sua vida. A palavra de Deus, ela é viva, poderosa e eficaz. E ela produz transformação, e ela produz mudança. Você sabe, não há nada que produz mais transformação e mais mudança do que a palavra de Deus. Se tem algo que tem o poder de nos transformar, é o Evangelho do nosso Senhor Jesus Cristo, amém? Por isso eu queria que você abrisse seu coração, porque eu não tenho dúvidas daquilo que Deus irá fazer hoje. E hoje nós vamos falar sobre a nova aliança. Esse é o nosso assunto. E tem um tempo que nós temos falado desse tema, já tem um tempo que nós temos falado sobre a graça, sobre o favor de Deus, e é muito importante que nós entendamos a base disso tudo. Você sabe, quando nós pregamos favor de Deus, quando nós pregamos graça de Deus, quando nós pregamos essa graça, esse favor que é imerecido, nós não falamos de algo sem base, sem fundamento. Você sabe, tudo aquilo que nós falamos tem que ter um fundamento, tem que ter uma base. E a base daquilo que nós cremos, que para nós é libertador e transformador, não tenha dúvidas, é a nova aliança. Precisamos então de ter entendimento do que ela significa. Porque, por mais que hoje esse seja um assunto que é falado entre nós, você sabe, muitos irmãos, eles até conseguem compreender a nova aliança, mas eles não conseguem viver. E a pergunta do porquê nós não conseguimos viver, não é o fato de não compreender, e nem às vezes o fato de não entender. Então talvez, se eu chegasse aqui, chamasse alguns irmãos e falasse, nos explique sobre isso, nova aliança, graça, favor imerecido, eu não tenho dúvidas, que a grande maioria aqui conseguiria falar muito bem disso. Mas a questão é, por que, pastor, que eu consigo falar, eu até entendo, mas muitas vezes eu não consigo aplicar na minha vida, e não consigo viver, e isso não se torna uma realidade. Você sabe, não é porque você não entende, na grande maioria das vezes, é porque você não aceita, sabia? É porque não aceitamos. E por que não aceitamos? Porque na nossa cabeça é uma grande loucura. Porque na nossa cabeça, graça, favor imerecido, é algo que foge muitas vezes da nossa aceitação. Não conseguimos aceitar algo que eu não tenha que fazer. Porque na minha cabeça, alguma coisa eu tenho que fazer. Mas não é possível. Não é possível que eu não tenha que fazer nada. Não é possível que isso é dado de graça. Até mesmo porque, infelizmente, nós fomos conduzidos a uma cultura do fazer, do tentar, do ser. E porque fomos conduzidos a essa cultura, quando chegamos a esse entendimento, nos deparamos com isso, qual que é a forma como nós lidamos com isso? Até entendemos, mas não dá para aceitar. E é por isso que hoje, nessa noite, eu estou aqui para falar para você sobre os fundamentos daquilo que nós cremos, ou por que nós cremos na nova aliança, e o que ela significa para nós. Você sabe, uma coisa interessante, eu estava ministrando, dando aula essa semana, na turma especial, e estou ensinando Mateus,
para eles. E nós estávamos ali falando sobre o momento em que Jesus foi batizado. Você já deve ter lido a história. E a Bíblia fala que quando Jesus foi ao Jordão para ser batizado, ele então foi batizado por João Batista. E algo aconteceu no momento em que ele foi batizado. A Bíblia diz que os céus se abriram sobre ele. Você sabe, deixa eu falar algo para você importantíssimo. É interessante porque isso vem contrapor algo que acontecia no Antigo Testamento. Porque no momento em que Jesus chega, e ele é batizado, e a Bíblia fala que os céus se abrem sobre ele, está contrapondo o ensino do Antigo Testamento, ou da Velha Aliança, onde, ao invés das pessoas terem os céus abertos sobre elas, sabe o que eles tinham? Um céu de bronze, diz a Bíblia. Aqueles que estavam debaixo da Antiga Aliança, da Velha Aliança, eles tinham um céu de bronze. E agora nós temos no Novo Testamento, Jesus chegando com a nova aliança, e ele diz que esses céus que antes eram de bronze, eles agora estão o quê? Abertos. Aí a pergunta é, pastor, por que céu de bronze? Bronze na Bíblia significa juízo. Todas as vezes que você vê bronze na Bíblia, está falando de juízo. E é exatamente o que as pessoas do Antigo Testamento, que viviam debaixo da velha aliança, segundo os rudimentos da lei, experimentavam. Juízo. Por que juízo? Porque todas as vezes, presta atenção, que eu tento fazer, todas as vezes que eu me coloco debaixo de ter que cumprir a lei, de ter que cumprir uma exigência, e eu percebo que eu sou incapaz, automaticamente o juízo vem sobre mim. A condenação vem sobre mim. Sobre quem vem a condenação? Sobre aquele que não cumpriu. Sobre aquele que não fez. E esse é o problema de viver debaixo da lei. Porque quem vive debaixo da lei, ele sempre tem essa ideia. Que ideia que ele tem? Existe um céu de bronze sobre mim. E por que existe esse céu de bronze sobre mim? Porque eu não consigo cumprir. Eu não consigo fazer o que eu me propus a fazer. Eu não sou capaz de seguir os rudimentos da lei. E aí, porque eu não consigo, porque eu não dou conta, e aí, porque eu sou incapaz, eu olho para o céu e na minha cabeça, Deus está irado comigo. Deus não me ama. Deus não pode estar satisfeito comigo, afinal de contas, eu não fiz. Você sabe, eu estou falando isso para você, mas essa foi a experiência que eu tive por muito tempo dentro da igreja. Dentro da igreja aqui. Acredite em mim, liderando célula, até discipulando. Eu vivia tentando fazer. Eu vivia colocando exigências para mim mesmo. E quanto mais exigências eu colocava, quanto mais eu tentava, mais eu me deparava com a minha incapacidade. E por vezes eu não era capaz de fazer. E aí na minha cabeça, sabe o que acontecia? Tinha um céu de bronze. E aí eu lembro que eu ia para o encontro, às vezes trabalhar debaixo de acusação. Porque às vezes havia errado, havia pecado, havia feito alguma coisa. E aí eu falava, mas como que eu vou impor a mão na cabeça de alguém? Como que eu vou pregar? Como que eu vou falar de Jesus? Sabe, o tempo todo, debaixo daquilo. E aí, no meu entendimento, o céu estava fechado para mim. Mas você sabe, isso era um grande engano e uma grande mentira. De fato, eu até ouvia falar de tudo isso que nós temos ouvido. Mas eu não aceitava. Porque na minha cabeça, eu tinha que fazer alguma coisa. Entende o que eu estou falando? E aí, presta atenção, Jesus veio. E quando ele veio, a Bíblia fala que os céus se abriram sobre ele. E aí você fala, pastor, mas os céus se abriram sobre ele. Não significa que se abriram sobre nós. É aí que entra o bom de tudo isso que eu quero falar nessa noite para você. Porque você sabe, deixa eu falar para você. Nós, hoje, fomos colocados nele. Na nova aliança, nós fomos colocados em Cristo. Na pessoa de Jesus. E estando na pessoa de Jesus, me entenda, tudo que diz respeito a Ele, também diz respeito a quem? A mim. E eu quero falar para você, se os céus estão abertos sobre Ele, os céus também estão abertos sobre nós. E os céus estarem abertos significa que o favor de Deus
está sobre as nossas vidas. Eu quero falar algo, querido. O favor de Deus está sobre você. Você acreditando ou não, você aceitando ou não, eu quero te falar. O favor de Deus está sobre a sua vida. Porque os céus se abriram sobre ele. E quando os céus se abriram sobre ele, também se abriram sobre nós. E essa é a verdade e a realidade que é contada dentro da nova aliança. Dentro da nova aliança foi exatamente isso que aconteceu. E agora os céus estão abertos sobre nós. E nós podemos dizer de fato, que nós, por estarmos nele, nós hoje podemos experimentar de tudo aquilo que ele conquistou, de tudo aquilo que ele fez no nosso lugar. Entende, meus irmãos? Isso é a base da nova aliança. Quando Jesus disse na cruz que estava consumado, ele disse o seguinte: olha, acabou, o preço foi pago, a exigência foi cumprida, eu fiz o que tinha que ser feito, antes aquilo que pesava sobre você, agora eu fiz no seu lugar. A Bíblia fala que na cruz ele diz está consumado, ele encerra, ele termina, ele fala acabou, mas logo, presta atenção, quando ele ressuscita, e vai ao encontro dos discípulos, ele fala, paz seja convosco. Sabe por quê? Porque ele disse, olha, presta atenção, eu resolvi o que tinha que ser resolvido. Sabe agora o que você pode ter? Paz. Nós temos paz com Deus. A Bíblia fala que uma vez que Cristo morreu no nosso lugar, agora Ele conquistou a paz. E é por isso que hoje nós podemos viver com essa base, crendo nisso. Isso é uma verdade clara na palavra de Deus, e nós precisamos de ter os olhos abertos para essa verdade. Infelizmente, muitos não conseguem aceitar. Muitos acham, não tem jeito, não tem como, não pode, não é assim. Mas eu quero te falar, foi exatamente isso que aconteceu. Quando Cristo morreu, foi exatamente o que Ele conquistou para nós. Ele conquistou a paz, Ele cumpriu a exigência, Ele nos tirou debaixo do jugo, dos rudimentos, da lei, da condenação, do juízo, e foi o que aconteceu. Eu também estou ensinando outra matéria interessante no seminário, que é a carta de Paulo aos Romanos. E se tem um livro, se tem algo que assim, se tem um livro na Bíblia, que eu sou apaixonado, é por essa carta. Porque é tão poderoso aquilo que Paulo fala para nós. E eu estava ensinando para os irmãos, e é interessante, porque a carta, quando Paulo começa a carta aos Romanos, se você for ler, você vai ver que ele começa a carta mostrando a condição do homem. E ele começa mostrando qual que é a nossa condição. A nossa condição é a condição de pecador. E ele fala, todos nós estamos debaixo do pecado. Não há um justo, nem um sequer. Está todo mundo enrolado. Todo mundo está debaixo de culpa. Todo mundo está condenado. Ele chega a falar que não existe ninguém que pode dizer que não está debaixo da condenação. Aí você fala, nossa, mas que coisa. Paulo então começa falando que nós estamos todos debaixo de condenação, sim. Mas é interessante, porque ele começa falando isso. Mas eu queria que abrisse, por favor, Romanos, capítulo 3, verso 19. Se tiver como abrir, Romanos 3, 19. Olha o que ele fala. Ora, sabemos que tudo que a lei diz, aos que vivem na lei, diz, para que se cale toda a boca e todo mundo seja culpável perante Deus. Ele está dizendo que todo mundo está o quê? Debaixo de culpa, debaixo de condenação. Visto que ninguém seja justificado diante dele por obras da lei, em razão de que pela lei vem o pleno conhecimento do... Agora, avança para o próximo versículo, por favor. Presta atenção no verso 21. Olha para lá. Olha o que a Bíblia está dizendo. Mas, agora. Olha para mim. Você sabe uma coisa interessante? Eu não sei se já falaram isso para você, mas eu já ouvi o pastor falando algumas vezes, eu acho isso interessante, sobre a forma como nós conversamos. Muitas vezes você vai conversar com alguém, e aí talvez você errou com aquela pessoa, já viu? Aí você vai pedir perdão para ela, aí você chega lá, fulano, eu reconheço que eu errei, que eu falhei, e papapá, aí você fala aquele monte de coisa. Aí de repente, você fala, mas, esse mas é um problema. Por que esse mas é um problema? Porque esse mas desconsidera tudo que foi falado anteriormente, já viu?
esse mas coloca você de novo na posição de falar, mas agora. Agora, me entenda, presta atenção, esse mas aqui não é ruim não. Esse mas aqui é um divisor de águas. Esse mas aqui é um divisor de dispensação. Porque eu disse para você que Paulo até agora, se você, depois você pode ler, não dá tempo de nós lermos tudo, mas até aqui, Paulo só tinha condenado. Todo mundo está debaixo de condenação, mas agora, irmãos, isso aqui é poderoso. Sabe o que ele está fazendo? Ele está dizendo, esquece tudo que eu falei, esquece toda a condenação que eu te disse, esquece tudo que eu falei até agora, no sentido de que você está debaixo de condenação. Sabe por quê? Porque entrou um mas agora. E aí ele fala, mas agora se manifestou o quê? A justiça de Deus. E o que ele está dizendo é o seguinte, é que não se manifestou a minha justiça ou a sua justiça, mas se manifestou a justiça de Deus. Justiça essa que veio para quê? Para nos tirar da condenação. Por causa, presta atenção, dessa justiça, hoje, nem eu e você mais estamos debaixo de condenação. Toda a condenação que havia sido falada anteriormente foi tirada, foi revogada. Você sabe, esse é um dos textos mais poderosos da Bíblia. Ouso dizer que esse é um dos capítulos mais importantes, é o capítulo 3 de Romanos. Eu não sei se você sabe, mas foi esse capítulo que mudou a mentalidade de Lutero. Martinho Lutero, já deve ter ouvido falar sobre a história dele. Foi ele quem deu início à reforma protestante. E a história conta que foi exatamente tendo revelação disso aqui, que ele mudou. Porque Martinho Lutero era alguém que vivia debaixo dos rudimentos da lei. Tentava, fazia, buscava, e não conseguia agradar a Deus. Não dava conta. E aí teve um dia, diz a história, que ele foi para Roma em busca de respostas, e subindo as escadarias de uma igreja, se penitenciando, porque ele não estava conseguindo fazer o que ele se propunha a fazer. Ele teve entendimento desse versículo, desse capítulo, e aí algo brotou no coração dele: o justo viverá pela fé. E aí naquele momento ele parou e pensou, mas espera aí, como assim? Eu não estou vivendo pela fé. Na verdade, a minha vida é uma vida de fazer, de tentar, de fazer, tentar, de provar. Mas nada disso, sabe, tem de fato agradado a Deus. Porque eu tenho, cada vez mais que eu tenho tentado, eu tenho descoberto que eu sou incapaz de fazer. Naquele momento ele caiu a ficha e falou, não dá para viver assim. Em outras palavras, naquele momento ele disse, somente pela fé é que eu consigo agradar a Deus. Então não é o que eu faço, não é o que eu deixo de fazer, não são as obras que eu faço, não é nada disso, é fé. É fé. E aí, você pode estar pensando assim, pastor, mas e as obras? E o que eu tenho que fazer? E a Bíblia fala e diz, né, que você precisa de fazer alguma coisa. Tiago fala que eu tenho que ter obras. E é interessante porque alguns até usam o argumento do que Tiago fala. É verdade, Tiago fala sobre as obras. Mas sabe, deixa eu falar algo para você. As obras ali não são colocadas como fundamento. O fundamento de tudo é a fé. É a fé, é o princípio básico. Eu creio. E é por isso que eu faço. Eu não faço para crer, eu creio, por isso eu posso fazer. É diferente. O entendimento é outro. Você sabe, é interessante. Abre para mim João, capítulo 6, verso 29. É interessante porque muitas vezes, João 6, 29. Olha, nós falamos das obras, não é verdade? E gostamos de colocá-las, mas olha o que Jesus está falando ali. Respondeu-lhe Jesus, a obra de Deus é o quê? Esta, que creiais. Olha porque que Jesus está falando. Qual que é a obra que eu tenho que fazer? Crer. Qual que é a nossa obra? Crer. O que que eu tenho que fazer? Ter fé.
É isso que o Senhor espera. E é essa obra que nós fazemos de fato, meu irmão. Precisamos de ter revelação disso. Paulo coloca isso, sabe, de uma forma tão poderosa. E é isso que de fato nos liberta. Se nós queremos ter uma vida, presta atenção, que agrade a Deus, não é fazendo que nós vamos conseguir isso. Se você tem buscado agradar a Deus na sua força, eu quero te falar, você não vai conseguir. Na verdade, não tem jeito. Sabe o que agrada a Deus? Fé. Sabe como que eu agrado a Deus? Crendo. E crendo em quê? Porque até isso é uma questão que tem que ser colocada. Porque muitas vezes nós achamos que a nossa fé, ela não é fundamentada em nada, já viu? O que é fé? Fé é pular no escuro e ver onde vai dar. Não, isso não é fé. A nossa fé tem uma base. A nossa fé tem um fundamento. A nossa fé tem um em quê? Eu te pergunto, aonde que é colocada a nossa fé? Até isso você tem que considerar. A nossa fé é colocada na obra do Calvário. A obra do Calvário, me entenda, é a base da sua fé. É por meio dela. Quando olhamos para o Calvário, olhamos para aquilo que Cristo fez e colocamos a nossa fé nisso, presta atenção. Então a nossa fé, ela ganha força porque ela tem um fundamento, ela tem um em quê, ela tem um aonde. E aí eu posso sustentar aquilo que eu creio. Porque se eu creio que eu sou justo, é por causa daquilo que Ele fez. É por causa da obra do Calvário. Se eu creio que eu sou perdoado, é por causa daquilo que Ele fez. Entende? Se eu creio que Ele me supre em todas as coisas, se eu creio que Ele é Deus e a graça dEle está sobre a minha vida em todas as áreas, não é baseado em nada. É baseado naquilo que Ele fez. Quem está entendendo o que eu estou falando? A sua fé, ela tem um fundamento. Essa aqui é a verdade. Mas aí a pergunta, que às vezes muitos fazem nessa hora, é o seguinte: pastor, mas como que isso acontece? De que forma que nós podemos então experimentar disso? Você sabe, existe um princípio na palavra de Deus, que ele também fundamenta essa crença nossa. É o princípio do representante. Porque a grande verdade é que Cristo é hoje o nosso representante. Deixa eu falar para você, Deus hoje não lida com você baseado no que você é. Ainda bem, graças a Deus. Ele não lida conosco, não se relaciona conosco baseado naquilo que nós fazemos. Não dá para Ele lidar conosco, porque se nós nos colocarmos diante dEle, de fato, como aquilo que somos, nós somos pecadores, não tem jeito. Você sabe, Deus não pode ter aproximação do pecado, essa que é a verdade. O homem foi separado de Deus por conta disso. E ao mesmo tempo, não dá para nós nos relacionarmos com Deus, que é santo, justo, puro, bom e perfeito, levando em consideração todas as nossas imperfeições. E é por isso que aí entra o princípio do representante. Presta atenção, Deus lida conosco, baseado no representante. Essa é a forma que Ele lida conosco, e é isso que Ele diz em sua palavra. Abre para mim, Romanos capítulo 5, verso 19. Romanos 5, 19, olha o que está escrito. Porque, como pela desobediência de um só homem, muitos se tornaram o quê? Pecadores. Pela desobediência de um só, amém? Muitos se tornaram pecadores. Está falando de quem? De Adão, amém? Assim também, por meio da obediência de um só homem, muitos se tornaram o quê? Justos. Olha isso aqui, presta atenção. O que ele está falando para nós? Paulo está colocando aqui exatamente esse princípio. Ele está dizendo que o pecado entrou no mundo, presta atenção, por causa da desobediência de um homem. Quem que era esse homem? Adão. Todos nós estávamos inclusos em Adão. Todo homem estava incluso em Adão. Então presta atenção, Adão era, a priori, o nosso representante. Uma vez que ele pecou, presta atenção, todos nós pecamos. Mas aí houve uma mudança. Deus envia Jesus Cristo. E agora, por meio da fé,
Deus coloca toda a humanidade em Cristo. Logo, presta atenção, Cristo agora se torna o quê? O nosso representante. Então, presta atenção, tudo que diz respeito a Cristo, diz respeito a nós. E aí, para você entender esse texto, eu preciso que você leia outro. Há para mim, 1 Coríntios, capítulo 15, verso 45. Olha lá. 1 Coríntios, capítulo 15, verso 45. Olha o que está escrito, presta atenção. Porque assim está escrito, o primeiro homem, quem que era o primeiro homem? Adão, o que ele fez? Foi feito alma vivente. O último Adão, porém, foi feito o quê? Espírito vivificante. Presta atenção, que isso aqui você tem que entender. Paulo está dizendo que o primeiro Adão, né, foi Adão. E todos nós estávamos inclusos em Adão. Depois ele se refere a Jesus como sendo quem? O último Adão. Presta atenção, vamos continuar. Mas não é o primeiro espiritual e sim o natural, depois o espiritual. Passa para frente. O primeiro homem formado da terra é o quê? Terreno. O segundo homem é do céu. Como foi o primeiro homem, o terreno, tais são também os demais, terrenos. E como é o homem celestial, tal é também os demais. Amém, irmãos? Vamos entender o que Paulo está dizendo? Presta atenção, você quiser entender. Olha o que Paulo fala. Ele faz um jogo de palavras aqui. Paulo primeiro fala, ele se refere a Adão como sendo o primeiro homem, como sendo o primeiro Adão. Mas ele se refere a Jesus como sendo o quê? O último Adão. Sabe o que Paulo está dizendo? Que Jesus Cristo, presta atenção, quando ele veio à terra, ele deu fim à raça adâmica. Todos nós estávamos em Adão. E porque estávamos em Adão, estávamos debaixo do pecado. E porque estávamos debaixo do pecado, estávamos debaixo de acusação, condenação e juízo. Todos nós éramos Adão, mas agora, pela fé, fomos colocados em Cristo. Presta atenção. Cristo morreu. No dia que Cristo morreu, deixa eu te falar o que aconteceu. Adão morreu. Você está entendendo o que eu estou falando? Adão morreu quando Cristo morreu. Por quê? Porque ele estava encerrando uma raça naquele momento. Mas agora ele diz o seguinte: o primeiro homem, agora ele chama Adão de quê? Mas olha para você ver, o que ele fala de Jesus. Ele não se refere a Jesus agora como o último homem. Ele se refere a Jesus como o segundo homem. Isso aqui é poderoso. Sabe o que ele está falando? Presta atenção. Cristo, primeiro ele foi o último Adão, porque ele deu fim à raça adâmica. Mas Cristo agora é o segundo homem. Sabe por quê? Porque ele deu início a uma nova raça. Nós somos essa nova raça. Pertencemos a essa nova raça. E isso aconteceu no dia que você teve revelação, entendimento e nasceu de novo. Você morreu. Então eu quero te falar, Adão morreu. E se Adão morreu, tudo que diz respeito a Adão morreu também. Toda acusação, toda condenação, todo jugo morreu em Adão. E agora você renasceu em Cristo. E tudo que diz respeito a Cristo, diz respeito a você. E é por isso que os céus estão abertos sobre você. E é por isso que o favor de Deus está sobre a sua vida. Não é pelo que você é, mas é por aquilo que Cristo é. Não é pelo que você faz, mas por aquilo que Ele fez. Então quando Deus olha para mim e para você, Ele não olha para mim e para você, Ele olha para Cristo. Entende? Quando você ora, e Ele às vezes vai lá, pede para um anjo, vê quem é que está orando lá embaixo. E o anjo vai orar e fala, opa, uai Deus, é seu filho que está orando, seu filho Jesus. Sabe por quê? Porque é isso que Ele vê. Quando pedimos, quando chegamos a Ele, não chegamos baseados na nossa justiça. Chegamos a Ele baseados nisso. Nós estamos em Cristo. Você entende o que eu estou falando? Porque Ele nos representa, Ele é o nosso representante. Então a grande questão aqui, não é o que eu faço ou o que eu deixo de fazer, mas é uma questão de posição. Aonde você está? Você está em Adão ou em Cristo? Entende? Porque se nós estamos em Cristo, tudo que diz respeito a Cristo,
também diz respeito a nós. E é assim que ele olha, e é assim que ele enxerga. Entende? Cristo se fez pecado, para que nós, de fato, pudéssemos ser justiça. Teve um dia, lá na cruz do Calvário, que ele tomou o nosso pecado, para que nós pudéssemos ser a justiça dele. Se hoje somos considerados justos, foi por causa disso. Foi a grande troca do Calvário. A Bíblia fala que ele não tinha pecado, mas se fez pecado. Não tinha erro, mas ele assumiu o nosso erro. Essa é que é a verdade. Então, essa é a forma como Deus, de fato, se refere a nós. É a forma como Ele nos enxerga. É a forma como Ele nos vê. E precisamos, então, de crer. O problema está, sabe por quê? Porque, como eu disse para você, nós temos dificuldade de aceitar isso. Nós temos dificuldade de aceitar o fato de que não precisamos fazer nada. Temos dificuldade de aceitar o fato de que a nossa obra é crer. Sabe por quê? Porque a nossa carne sempre quer uma beirinha, já viu? Ela sempre quer alguma coisa. A pergunta que nos fazemos muitas vezes, por que eu não tenho que fazer nada? Por que eu não posso fazer alguma coisa? Mas não é possível, alguma coisa eu tenho que fazer. Algum negocinho eu preciso de fazer. Mas eu quero te falar, filho, graça é graça. Se graça é graça, eu não tenho que fazer nada. Isso é graça. Isso é graça de fato, e essa é a graça. Tem a ver com aquilo que ele fez, com aquilo que ele conquistou. Entende? E isso se aplica em todas as áreas da sua vida. Porque há pessoas que querem falar, não, mas isso, pastor, tem a ver com salvação. Não é verdade? A graça entra na salvação, mas se eu quiser alguma coisa, eu tenho que fazer. Deixa eu falar algo para você, filho. O homem nada tem, se do alto não lhe for dado. Não adianta nada você fazer se Deus não te der. Você pode ter certeza disso. Entende? Se Ele não é aquele que de fato edifica a obra, em vão trabalham os trabalhadores. Eu posso fazer um monte de coisa, eu posso fazer um monte de obra, mas se Ele não de fato estiver me dando, e se o favor dEle não estiver sobre a minha vida, não adianta nada. Não depende de quem quer ou de quem corre, acredite em mim, depende da graça dEle, do favor dEle, da bondade dEle, da misericórdia dEle, é disso que depende. Então não fique tentando, entende? Pastor, mas aí o que eu faço? Para de tentar, para. Um dia me perguntaram isso, eu estava dando aula, e os irmãos, chocados com aquilo que eu estava falando, viraram e falaram, pastor, mas o que eu faço? Eu falei, para de tentar, se rende, se entrega, porque foi isso que eu fiz. Aqui diante de você está alguém que tentou agradar a Deus. E acredite, quem tenta agradar a Deus faz com o coração sincero. Eu entendo, porque havia sinceridade no meu coração em tentar. Entende? Eu queria agradar, mas eu tive que entender um dia que não tinha nada que eu fizesse para agradá-lo de fato. Na verdade, eu tive que ter revelação de algo. Ele já está muito contente comigo. Você não consegue nem falar amém. Não dá, eu entendo você. Você não está acreditando em nada que eu estou falando. Por quê? Porque você ainda quer fazer algo. Você ainda acha que tem uma coisinha para você fazer. Não tem. Todas as vezes que você tenta fazer, o resultado não é Isaac, é Ismael. E Deus não se agrada de Ismael. Deus não se agrada de nada que teve origem na sua carne. Deus só se agrada daquilo que foi por meio da fé. E fé nos fala de dependência. Sabe quando você depende? É quando você rende e fala, Senhor, esses dias, eu estava conversando com os irmãos, quantos líderes de célula temos aqui? Levanta sua mão, pode baixar. Sabe, você que é líder de célula, você talvez já teve experiência de multiplicação. E eu estava falando com os irmãos esses dias atrás, quando eu comecei a liderar, eu lembro que eu sempre colocava alvos, vou chegar a tanto. E aí eu começava a bolar as estratégias, já viu? Para chegar ao alvo, que é assim que nós fazemos, né? Bola a estratégia, você tem que ver como é que você vai chegar lá. E aí eu fazia projeto não sei o quê, fazia e nada dava certo. Impressionantemente, eu não sei quanto a você, estou falando de mim, talvez pode ser seu caso, mas nunca fiz um projeto na minha célula que resultasse em multiplicação. Nunca, na minha vida, nunca consegui. Sabe quando que eu vi multiplicação na minha célula? Quando eu parei de fazer. E aí de repente as pessoas chegavam. E aí de repente a célula enchia. E aí de repente eu falava, gente, mas como?
No dia que eu parei de fazer, então as pessoas vieram. E aí a célula encheu. E alguém podia chegar em mim. O que você fez? Eu não sei. Eu estava aqui, fazendo o que eu faço sempre, liderando minha célula. Dependendo da graça de Deus, parei de fazer, porque nada que eu fiz deu certo. E aí as pessoas chegaram. E a célula começou a ficar cheia. E de repente a célula multiplicou. Você sabe, foi Abraão e Sara. Abraão e Sara tiveram Isaac como filhos, os irmãos sabem. Isaac foi o filho deles. Mas eles não podiam ter filhos. Não tinha como ter filho. Eram incapazes. Abraão estava velho. Sara era estéril. E aí de repente Isaac nasce. E aí eles colocam o nome de Isaac. Sabe o que significa Isaac? Riso. Sabe por quê? Porque era o máximo que Sara podia fazer. Quando alguém perguntasse para ela, e aí, como é que você teve esse menino? Qual foi a estratégia? Qual foi o procedimento? Não sei. O máximo que eu posso fazer é rir desse negócio, porque é assim mesmo. No dia que você para de fazer, Deus age. No dia que você para de tentar, Deus entra. Quem está entendendo o que eu estou falando? Você sabe? É como uma pessoa que está se afogando. Eu não sei se você sabe disso, mas mergulhadores de resgate, salva-vidas, eles têm um procedimento na hora de salvar as pessoas que se afogam. E que procedimento é esse? Eles não mergulham para salvar enquanto a pessoa está se debatendo. Então eles deixam ela se afogar, literalmente, ela tem que afogar para eles entrarem. Sabe por quê? Porque enquanto ela está se debatendo, eles correm o risco de se afogar junto. Por isso que não dá para entrar, tem que esperar a pessoa se debater. E aí quando a pessoa está quase morrendo, já viu? Ele entra para salvar. Deixa eu te falar uma coisa, é desse jeito que Deus age conosco. Sabe por que ele às vezes não entrou ainda? Porque você está fazendo. Porque você está se debatendo. Tentando, fazendo, pá. E ele fica lá esperando. Aí quando você está perdendo fôlego, você não está aguentando mais, quando você está quase morrendo, aí ele entra. Aí ele salva. E aí ele faz. Porque é assim que ele faz na nossa vida. Então você quer que ele entre? Para de tentar. Para de se debater. Para de tentar fazer. Para de tentar se mudar. Para de tentar agradar a Deus. Quem tenta agradar a Deus são os que vivem debaixo da lei, nos rudimentos da lei, e não conseguem. E aí você pergunta, pastor, mas por que a lei foi dada? Paulo responde, a lei foi dada sim, acredite, para ser quebrada. Sabe por quê? Porque depois de tanto tentar, o homem chega a uma conclusão, eu não consigo, eu não dou conta. E aí nesse momento que ele reconhece a sua incapacidade, como Paulo um dia falou, desventurado homem que sou, quem me livrará desse corpo? Quem me livrará de mim mesmo? É nessa hora, presta atenção, que ele entra. E ele fala, eu estou aqui, meu filho, para te ajudar. Agora que você parou, você entendeu? Agora que você se rendeu, porque é isso que ele quer. Ele quer que você se renda. Já viu como uma criança que levanta as mãos desesperada, pai, me ajuda. Eu não dou conta não, eu cheguei a essa conclusão. Tentei, mas não consegui. Ele entra então em nosso favor. E é assim que funciona. É dessa forma que Deus faz todas as coisas e opera no nosso lugar. Alguns exemplos na Bíblia. A palavra fala, por exemplo, sobre o representante. A Bíblia usa o exemplo de Davi e Golias. Os irmãos sabem da história de Davi e Golias. A história de Davi e Golias se baseava em um único fato. Que fato? Golias se posicionou contra Israel, você sabe da história. E aí, eles queriam resolver o problema da guerra sem ter que lutar entre os exércitos. Então, como que eles resolveriam a guerra? 2 homens lutariam. Golias era o representante dos filisteus. Então, Israel tinha que levantar o representante. Presta atenção, a guerra seria resolvida sem o exército lutar. Apenas com um homem lutando. Aquele homem era quem? O representante. E aí Davi se levanta e vence Golias. Por que Davi, presta atenção, venceu Golias? Todo o exército de Israel foi abençoado. Da mesma forma eu quero te falar, Jesus entrou e venceu. E porque ele venceu, a vitória dele
é a nossa vitória. Nós podemos dizer juntos, podemos, falar, eu venci, eu lutei, na verdade eu não lutei, mas mesmo assim eu sou considerado o quê? Vencedor da batalha, porque foi isso que ele fez. A Bíblia fala também sobre o sumo sacerdote. Os irmãos sabem, no Antigo Testamento, uma vez por ano, o sumo sacerdote, ele tinha que entrar no Santo dos Santos, para oferecer um sacrifício, era no dia da expiação. Esse sacrifício seria expiação por todo o povo. E o sumo sacerdote, ele era então o representante do povo. Ele entrava lá, presta atenção, para oferecer sacrifício por quem? Por todos. E aí, só que tinha uma coisa, esse sacrifício que ele ia entregar, não era certeza se ele seria aceito ou não. Deus ia avaliar a condição dele. E aí, quando ele entrava, a Bíblia não conta isso, mas os ensinos judaizantes, eles contam isso, diz o seguinte, os ensinos do judaísmo, eles ensinam isso, que quando ele entrava, ele tinha que entrar amarrado pela cintura, e ele ainda tinha que levar um copinho de sangue. Por que ele era amarrado pela cintura? Porque caso Deus não aceitasse o sacrifício dele, ele ia morrer diante de Deus. E aí eles tinham que puxar o cadáver, o defunto. Você fala, profissão terrível essa, hein? Imagina, eu não sei se Deus vai aceitar ou não. Então, irmãos, me entendam, olha para mim. Sabe qual que era o problema? Eu fico pensando, todas as vezes que ele ia entrar, imagina como é que ficava o povo lá fora. Porque caso, preste atenção, Deus não aceitasse, ele morria. Mas a nação inteira estaria debaixo de maldição. E eles ficariam um ano passando fome, passando escassez e perdendo as guerras para os inimigos deles. Era isso que aconteceria com a nação, caso a expiação não fosse aceita. Então, todas as vezes que ele entrava, como é que ficava lá o pessoal lá fora? Oh Deus, tem que aceitar, aceita esse negócio, pelo amor de Deus. Então, certamente eles ficavam assim, perplexos. Mas, presta atenção, quando dava certo, eles ficavam em paz, falavam, oh, aleluia, glória a Deus, que bênção, que deu certo, não é verdade? Glória a Deus por isso. Mas aí, não sei se você sabe, o sacerdócio ele era hereditário, passado de pai para filho. O filho do sacerdote iria se tornar o quê? E aí, certamente, eles ficavam olhando para o menino. Esse menino não pode vacilar. Esse menino tem que ser certinho, igual o pai dele era. Porque se esse menino não for certinho igual o pai era, e ele entrar lá dentro, nós estamos tudo enrolado. Então, certamente, o menino era vigiado. Mas, presta atenção, olha para você ver a angústia que eles viviam. Por mais que o representante, me entenda, fosse aceito, e desse tudo certo, eles ainda viviam debaixo de quê? De angústia. Será que ano que vem vai dar certo? Será que ano que vem vai ser aceito? Será que ano que vem a coisa vai ser do mesmo jeito? Olha que vida! É por isso que a Bíblia fala, presta atenção, que Jesus Cristo foi e é o nosso eterno sumo sacerdote. E ser eterno significa o seguinte, não tem outro depois dele não, ele já foi. Ele foi e ofereceu o único sacrifício que tinha que ser oferecido. E aí nós não precisamos mais ficar angustiados, pensando, e ano que vem se não der certo? Não. O sacrifício foi oferecido de uma vez por todas. E eu quero te falar, ele é o nosso eterno sacerdote. Aí você pergunta, pastor, mas como eu sei se o sacrifício foi aceito? Deixa eu te falar uma coisa. Teve um dia que, assim como o sumo sacerdote, todas as vezes que ele ia entrar no Santo dos Santos, era como se ele estivesse indo para a morte, porque não sabia, não é verdade? Mas a Bíblia fala que teve um dia que Jesus também entrou na morte. Ele entrou na morte, e ele realmente morreu. Mas a morte não pôde detê-lo. E uma vez que a morte não pôde detê-lo, o que aconteceu com ele? Ele ressuscitou. Eu quero te falar algo, filho. A ressurreição é a prova cabal de que o sacrifício foi aceito. Porque ele ressuscitou, nós podemos dizer que ele é o nosso eterno sacerdote. Entende o que eu estou falando? E aí você não precisa mais se preocupar. E aí você não precisa mais ficar atemorizado. Essa é que é a verdade. Quando Cristo,
ofereceu como sacerdote, presta atenção, e foi o nosso eterno sacerdote, ele resolveu o problema de uma vez por todas. Mas, dentro de tudo isso que eu falei, presta atenção, é interessante, porque o Senhor não apenas nos deu uma base, para que nós pudéssemos fundamentar a nossa fé, mas o Senhor também, Ele nos deu cláusulas para isso. E eu queria ler com você, Hebreus, se tiver como abrir, Hebreus capítulo 8, do verso 7 ao 12, nós temos aqui as cláusulas dessa nova aliança. Olha o que ele diz. Acompanha comigo a leitura. Porque se aquela primeira aliança tivesse sido sem defeito, de maneira alguma estaria sendo buscado lugar para uma segunda. E de fato, repreendo-os, diz, eis aí vem dias, diz o Senhor, e firmarei nova aliança com a casa de Israel e com a casa de Judá, não segundo a aliança que fiz com seus pais, no dia que os tomei pela mão, para os conduzir até fora da terra do Egito, pois eles não continuaram na minha aliança, e eu não atentei para eles, diz o Senhor, porque esta é a aliança que firmarei com a casa de Israel, depois daqueles dias, diz o Senhor, na sua mente, presta atenção, imprimirei as minhas leis, também sobre o seu coração as escreverei, eu serei o seu Deus, e eles serão o meu povo, e não ensinará jamais cada um ao seu próximo, nem cada um ao seu irmão, dizendo, conhece ao Senhor? Porque todos me conhecerão, desde o menor deles até o maior, pois dos seus pecados, me perdi, Perdão, pois para com as suas iniquidades usarei de misericórdia e dos seus pecados jamais me lembrarei. Presta atenção, irmãos. Eu quero encerrar com isso. Você sabe, aqui nós temos as cláusulas da nova aliança. E é interessante, porque o Senhor está falando aqui, Ele está colocando as duas alianças. Ele está fazendo uma espécie de comparação entre as duas. E a primeira coisa que ele diz é que ele achou defeito em um sistema que não podia ter defeito. Porque você sabe, a lei ela era perfeita, ela era impecável. A Bíblia fala que o mandamento é santo, justo e bom. Então não tem defeito na lei. Mas Deus encontrou um defeito. Qual que era o defeito da lei? Na verdade, me entenda, a lei não tinha defeito. Sabe aonde que estava o defeito? Em nós. Esse era o problema. A lei, ela é perfeita. Pode ter certeza disso. O problema não é ela, o problema somos nós que somos o quê? Incapazes. Não conseguimos, não damos conta. E aí o Senhor, Ele coloca aqui então, de fato, como sendo um sistema que precisava de um ajuste, vamos dizer assim. E aí Deus então faz algo. Deixa eu te falar uma coisa. Eu sei que às vezes nós achamos que a graça anula a lei. Ela não anula. Ela não está aqui para anular. A graça não diz que a lei é terrível ou ruim. Não é assim que funciona. A grande verdade, presta atenção, sobre a graça, é que é a forma como Deus começa a lidar conosco. Então Deus não muda a lei em nenhum momento. Ele muda a forma como Ele lida conosco. Como eu disse no início, agora Ele vai começar a lidar com você, não baseado no que você é, mas baseado no que Cristo é. É por isso que Paulo, presta atenção, em Romanos, não vai dar tempo de nós ler, mas em Romanos capítulo 7, Paulo, quando vai falar da lei, ele fala uma coisa interessante. Ele fala o seguinte, ele usa o exemplo do casamento. E aí Paulo fala, em Romanos capítulo 7, que antes nós, eu e você, éramos casados com a lei. Então eu e você um dia fomos casados com a lei, amém? Ele fala de um casamento. A lei era um marido exigente, era um marido que dizia o que eu tenho que fazer. Então é basicamente o seguinte, é aquele marido que chega e fala, tudo que você tem que fazer.
A partir de agora, esses são os mandamentos da esposa ideal. Só que aí você encontra um problema. Que problema, pastor? É que, por mais que eu tente agradar meu marido, que é a lei, eu não consigo. Porque às vezes eu até consigo cumprir um mandamento, mas depois eu erro outro. Às vezes eu até consigo fazer uma coisa, mas eu não dou conta, já viu? E aí eu me perco e falo, meu Deus, não dou conta. E aí você fala, aí você vive o inferno, porque quem vive debaixo da lei vive o inferno. Aí, presta atenção, você chega a uma conclusão, eu tenho que largar desse marido, mas não tem jeito. Porque o casamento é eterno, a aliança foi feita. Só tem um jeito de você se livrar desse marido para casar com outro, ele tem que morrer. Não é verdade? Então você fala, vou matar esse marido, para eu poder casar com outro. Só que você tem um problema. Qual é o problema? Me entenda. A lei é eterna, ela não morre. Então você está casado com um marido que não morre. Agora você está enrolado. Aí eu te pergunto, se o marido não morre, o que tem que acontecer? Se ele não morre, morro eu. Então você tem que morrer. E aí Cristo entra exatamente agora, para que uma vez colocado nele, e ele morreu, nós morremos com ele. Se eu morri com ele, eu morri para a lei. Então deixa eu te falar uma coisa, você morreu para a lei. Como que eu sou livre da lei, pastor? Morrendo para ela. E como que eu morro para ela? Estando em Cristo. E aí se eu morri para a lei, eu estou desobrigado de cumprir. Aí chega um outro marido. E aí presta atenção, você acha que esse marido, aí você fala, agora tem que casar com outro. O nome desse outro marido é graça. É Jesus, é graça. E aí você vai casar com esse outro marido. Só que na sua cabeça esse outro marido é a graça. Já viu? Posso fazer o que eu quiser. Essa igreja que prega a graça, pode fazer o que quer, já viu essa conversa? Vai lá para a videira, eles pregam que lá é tudo liberado. Você acha, né? Então presta atenção aqui. E aí fala, casa, aí presta atenção, você vai casar com esse outro marido da graça. Aí esse outro marido chega em você, vamos conversar. As minhas exigências são maiores que as do primeiro. É isso mesmo, quando Jesus veio, por incrível que pareça, as exigências eram maiores. Porque antigamente você tinha que matar para ser um assassino. Aí Jesus chega e fala, se você odiar no seu coração, já matou. Fala, nossa, agora piorou a minha vida. O marido é mais exigente que o outro. Eu tenho que fazer muito mais do que o outro, não é verdade? Aí você fala, voltei de novo a viver terrivelmente. Só que há uma diferença desse marido para o outro. Esse marido é cheio de graça. E ele ama muito você. E aí ele vira para você e fala, olha, as exigências não mudaram. Elas continuam a mesma. Mas eu sei que você não dá conta. Eu sei que você não consegue. Eu sei que você é incapaz. Faz o seguinte, senta aqui, que eu vou fazer no seu lugar. Aí você fala, peraí, é isso mesmo. Só senta e deixa eu fazer. Aí você fala, pastor, não dá para acreditar no negócio desse, é isso mesmo que aconteceu. Deixa eu te falar uma coisa, hoje você está casado com Cristo, com a graça. As exigências não mudaram, continuam, mas Ele já fez. Ele já fez tudo que tinha que fazer. E a única coisa que eu posso agora é desfrutar, é crer, é experimentar. E é por isso que Paulo fala isso. Paulo deixa claro para nós exatamente isso. Para mim, Gálatas capítulo 2, verso 20. Estou encerrando, Gálatas 2, 20. Logo, já não sou eu quem? Olha o que a Bíblia está falando. Já não sou eu quem? Vive, mas Cristo vive em mim. Cristo vive em você. Ele faz no seu lugar. Ele faz por você. Ele vive dentro de você. Foi isso que Ele fez. Ele colocou a vida dEle dentro de você. E aí Ele fala, logo já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. E este viver que tenho agora, tenho pelo quê? Pela fé. É só crer. Você tem que só crer que Ele vive em você. E aí nós temos então, a equipe de louvor, pode subir. O autor de Hebreus então, encerra falando sobre quais são as cláusulas da nova aliança. E a primeira coisa que ele diz é o seguinte, meu irmão, na sua mente imprimirei minhas leis. Hoje, deixa eu te falar uma coisa, na nova aliança, as exigências não mudaram. Deixa eu te falar uma coisa séria, o Senhor, Ele quer realmente que você faça a vontade dEle,
Mas Ele diz para você: mas eu coloco elas em você. E não apenas isso, eu quero te falar algo. Eu faço no seu lugar. Eu estou imprimindo em você. E aí quando você desiste, deixa de fazer, Ele começa a fazer. E aí Ele começa a operar. E você antes ficava colocando a lei, a exigência: eu preciso de orar, eu tenho que orar. Ah, se eu não orar. No dia que você desiste de tentar, de parar, aí Ele começa a gerar em você um desejo de orar. E aí aquilo que antes você tinha que fazer, você descobre algo poderoso. Não é ter que fazer, eu posso fazer. Você pode orar. E é tão bom quando deixa de ter que fazer para ter um entendimento que agora eu posso. Ele te deu poder e graça para isso. Entende? Antes eu tinha que ler a Bíblia. E aí era um peso, já viu? Aquele peso terrível de ter que ler. Agora Ele vira: não, você não precisa de ler. Você pode ler. Deixou de ser uma exigência e passou a ser algo vivo dentro de mim. Deixa eu te falar uma coisa. Isso aqui que nós estamos pregando, que nós pregamos aqui constantemente, não é autoajuda. Não é um sistema de regras, de leis. Porque muitos querem fazer isso. Tem muita gente que quer pregar isso. Lei, regra. 7 passos para aquilo, 10 passos para isso. Isso não funciona. O verdadeiro evangelho não é tido através de passos onde eu tenho que fazer alguma coisa. O verdadeiro evangelho é Cristo vivendo, habitando e morando dentro de mim. E fazendo tudo no meu lugar. E sendo tudo que eu não consigo ser. Isso é o evangelho genuíno. É Cristo em nós, a esperança da glória. Ele vive dentro de você. Você não precisa de fazer, sabe por quê? Porque Ele já está aí, morando, habitando. Então só deixa Ele ser. Para de tentar e deixa Ele viver. Para de fazer e deixa Ele ser na sua vida. E o peso sai. Entende? E o fardo vai embora. E o jugo acaba. Aquele peso, aquela coisa terrível. E Ele coloca sobre você, sabe, aquela suavidade. Aí a obra de Deus não se torna uma coisa pesada, se torna leve, boa. Eu não fico o tempo todo me condenando e me culpando. Quando alguém está se afogando, você não joga um livro para ele e fala: olha, aprende aí, 7 passos para você sair do seu afogamento, já viu? Vem fazer um curso comigo e eu vou te ensinar a sair do lugar que você está afogado. Deixa eu te falar uma coisa. Cristo, Ele não veio para nos ensinar algo. Ele veio para ser. Ele veio para viver. O que nós precisamos não é, acredite em mim, é o que Ele fala, de alguém que nos ensine coisa alguma. Não é isso que nós precisamos. Nós precisamos de Jesus. Você precisa de Cristo na sua vida. Você precisa da graça dEle abundante sobre você. É disso que nós precisamos. E é isto que nos salva. Ele não veio para nos ensinar. Ele veio para nos salvar. E quando eu falo salvar de tudo. Não é só salvar do inferno. Ele salva o seu casamento, que talvez não está muito bom. Ele livra você do pecado. Ele salva você da angústia, da depressão. Ele salva você de onde quer que você esteja. Não interessa qual seja o abismo, ou qual seja o mar que você está afundando. Ele veio para ser o nosso Salvador. Ele veio para nos salvar. Queria que você ficasse de pé. O autor de Hebreus fala isso. Ele diz que eu serei o seu Deus e eles serão o meu povo. Nós somos povo dele. Ele diz também que todos me conhecerão, porque essa é outra verdade poderosa. Deixa eu falar para você. Todos o conhecerão. Sabe por quê? Porque ele se manifestará a todos e dentro de todos. Essa é que é a verdade. Essa é que é a verdade. E por último, ele diz: dos seus pecados eu não me lembrarei mais. E esse é o fundamento dos outros. Porque sabe por que muitas vezes nós temos dificuldade de acreditar e crer nisso tudo que eu falei? Porque nós ainda ficamos debaixo de acusação e condenação, pensando que somos incapazes e desqualificados porque pecamos. Mas sabe uma coisa poderosa?
é que o cristianismo, presta atenção, é a única instituição no mundo, vamos dizer assim, que para fazer parte dela, você tem que ser desqualificado para ela. Aqui está todo mundo desqualificado, e é por isso que nós podemos experimentar da graça, entende? O favor vem exatamente quando eu não presto, vamos dizer assim. Essa é que é a verdade, sabe? Que essa verdade possa queimar no seu coração nessa noite. Nós vamos tomar a ceia, mas nós vamos tomar a ceia com esse entendimento, sabe, de que tudo que Ele fez na obra do Calvário foi para fundamentar a nossa fé nessa verdade, e por meio dessa verdade nós somos colocados em uma nova aliança, e que essa nova aliança não tem a ver com o que eu faço, mas com o que Ele fez. E que por meio dessa nova aliança, hoje sim, eu posso experimentar e desfrutar de tudo que Ele conquistou. E isso não tem nada a ver comigo, porque é exatamente isso, o Evangelho não tem nada a ver comigo. Percebe? Nada. E humildade é isso, é reconhecer que não tem nada a ver com você. Humildade não é se achar fraco, não é se achar incapaz, é não se achar. Sabe por quê? Porque quando você não se acha, você é achado nele, não tendo justiça própria, que procede da lei, entende? Mas antes nós cremos em Cristo, que fez e é no nosso lugar. Nós vamos cantar uma canção. Enquanto nós cantamos essa canção, que essas verdades possam queimar dentro do seu coração. Eu queria que distribuísse a ceia, e hoje nós vamos cear com esse entendimento, com essa verdade.